Olá, você ligado na SGTV. Hoje, mais uma vez, a SGTV traz aqui o escritor e psicanalista Fábio Souza. O tema de hoje vai ser a homossexualidade. Oi, Fábio. Olá, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema que muito me interessa, muito tem me interessado, porque eu tenho tido contato com pessoas que sofrem bastante por conta de preconceito. Eu tenho tido contato com mães que falam para mim, olha, depois que eu li as suas entrevistas, eu passei a lidar melhor com a homossexualidade da minha filha. Hoje em dia eu já consigo deixar que a namorada dela vá jantar lá em casa, acompanhá-las ao cinema e tudo mais. Então é um tema que eu acho de relevância primordial, se a gente puder ressaltar esse termo relevância na atualidade, porque não é possível mais que nós façamos pessoas sofrerem por conta de um detalhe muito importante, aliás, que é a orientação sexual delas. Para começar, você acredita que esse tema, a homossexualidade, tem sido mais discutida na sociedade? Tem sido mais discutido na sociedade, nas sociedades democráticas, diga-se de passagem, porque existem países como o Irã, como a Nigéria, onde os homossexuais são ainda assassinados, maltratados psicológica e biologicamente por conta de serem homossexuais. Então, a gente que está aqui vendo uma sociedade que está construindo uma democracia, porque nossa democracia ainda não é tão firmada assim, a democracia brasileira, a gente pensa que no resto do mundo está tudo ok, que está tudo bem, que todo mundo lida bem com isso, mas não é verdade. Inclusive eu tenho andado por alguns países, França, Inglaterra, onde não necessariamente a homossexualidade é bem vista assim. Ainda é um tema tabu. E nós estamos discutindo sim, cada vez mais esse tema, porém é necessário que nós falemos mais, que nós escrevamos mais sobre ele, que nós realizemos debates, que nós pensemos. Eu acho que fundamental nessa discussão é tentar se colocar no lugar do outro. Porque às vezes quando você vê de fora alguém sofrer ou alguém não poder manifestar a sua sexualidade plenamente, você, nossa, como sofre, tudo bem, mas se coloque no lugar dessa pessoa. E perceba como aquilo é um detalhe, como é o detalhe seu ser heterossexual, bissexual. Entende? É necessário tratar bem os homossexuais e tratar bem porque eles são pessoas normais, como qualquer outras. No Brasil, especificamente, você acredita que hoje está acontecendo algum tipo de revolução, uma revolução gay, que muitos veículos, enfim, muitas revistas e veículos têm chamado com essa expressão revolução gay? Você acredita que está acontecendo isso no Brasil? Eu só não vou falar que está acontecendo a revolução gay no universo, porque seria uma coisa muito ampla, muito aberta, né? Nós temos mundos e mundos no universo. Mas está acontecendo a revolução gay na Terra. A Terra está parando para pensar que se ela quer ser um planeta melhor e se ela quer dar condições a todas as pessoas de estarem bem neste planeta, ela vai ter que pensar sobre os homossexuais, sobre os bissexuais, e aí você encaixa os travestis, os transexuais, né, os transexos, como alguns querem colocar. E está sim acontecendo essa revolução gay e é bom que esteja acontecendo. É bom que ela ocorra, porque ela vai dar uma ventilada nas nossas filosofias, no nosso modo de encarar a sexualidade, de encarar a vida, de encarar as pessoas, de encarar a diferença. Isso é muito bom. E sobre os jovens que estão convivendo hoje com um preconceito dentro de casa, então com a família, como é que é lidar isso? Você que atende, que tem muitos pacientes, que atende as pessoas e lida com muitos casos parecidos, como é que você acredita que está sendo essa realidade hoje do jovem? Ainda é uma realidade difícil, porque o caso daquele jovem que está na família onde sua homossexualidade é aceita plenamente é muito raro ainda. Eu tenho tido contato com jovens que os pais colocam para fora de casa,
tenho tido contato com jovens que não podem falar porque os pais colocariam para fora de casa. Jovens que têm meninos que têm uma namorada que é lésbica, também é homossexual, e eles saem juntos, mas na festa cada um vai namorar com seus respectivos parceiros, a menina com a sua namorada e o menino com o seu namorado. E essa relação é apenas de fachada para que os pais não entravem o desenvolvimento da vida deles. Então é necessário que a gente consiga estabelecer essa discussão na família. Eu tenho até uma questão a fazer para os pais que têm filhos homossexuais. Se você coloca seu filho para fora de casa, sua filha para fora de casa por conta de ser homossexual, imagine o que as outras pessoas lá fora vão fazer com eles. Então, não é o caminho não é esse. O caminho acertado não é este. E o que impede muito esta aceitação da homossexualidade, esta discussão ampla, destituída de preconceitos a respeito do tema, é a questão religiosa, infelizmente, ainda hoje. E aqui eu faço uma crítica até às religiões. Por exemplo, existem pessoas que se dizem cristãs e que matam homossexuais. Cristo mataria quem quer que fosse. Aliás, Jesus citou em algum momento a questão da homossexualidade como um pecado, entre aspas, que deva ser combatido. Então, a própria forma de nós lidarmos com a religião, adaptando aos nossos interesses, é que transforma o mundo nesse mar de lágrimas, que ainda é, num sentido, e no outro também de alegria, graças a Deus, estamos melhorando nesse sentido. Mas esse modo interesseiro de lidar com a religião, destituído de verdade, é que faz com que outras pessoas sejam até hipnotizadas para seguir um padrão determinado por uma religião, por uma seita que acaba maltratando os homossexuais. E as famílias agem muito em virtude das suas crenças religiosas, maltratando as pessoas homossexuais no seu seio. E para os jovens que estão assistindo a entrevista agora, existiria algum momento? Qual seria esse momento para contar para os pais que é gay? Eu adoraria, e aliás eu estou aqui para contribuir para isso, que desde o início eles pudessem falar abertamente sobre a sexualidade deles com os pais. Mas o momento varia de cada pessoa, de cada contexto. Você não pode estabelecer uma regra para todo mundo. Porque enquanto alguns só vão contar para os pais que são homossexuais depois de 30, 40 anos, outros já com 13 podem contar e os pais lidam bem com a questão. Outros precisam de toda uma preparação, de todo um ritual, para que se chegue a esse momento de dizer: pai, mãe, eu sou gay. Ou então, pai, eu sou gay. Mãe, eu sou gay. Porque, apesar de que é possível que exista, mas eu não acho que a quantidade de pais, casais homossexuais, preconceituosos com relação à sexualidade dos filhos seja grande assim. E assim, os jovens que se sentem inseguros e ainda não se descobriram, enfim, não se aceitaram. O que é que você sugere assim para os jovens? Porque assim, até chegar o momento em ter a coragem, enfim, de enfrentar e contar tudo para os pais, eles primeiros normalmente tiveram que se aceitar. Então, o que é que você diz para esses jovens que ainda estão nesse processo de aceitação própria? Essa coisa da aceitação perpassa por uma questão interessante. A questão de encaixar alguém num padrão específico de comportamento sexual. Então eu encaixo alguém no padrão homossexual, eu coloco alguém no padrão heterossexual, eu ponho alguém no padrão bissexual. E, na verdade, a sexualidade é muito plástica, desde a infância até a velhice. Eu conheço pessoas que nunca tiveram desejo por outras do mesmo sexo, pelo menos não lembram de ter tido, e depois de 35 anos, depois de 40 anos, se apaixonam por alguém num belo dia e passam a ter relações homossexuais.
Eu conheço outras pessoas que são heterossexuais até um certo ponto e depois elas passam a ter também preferências pelo outro sexo e se tornam bissexuais. E conheço homossexuais também que sempre foram homossexuais e de repente se casam e se dizem heterossexuais. Então a sexualidade é muito plástica. É claro que isso depende da pessoa. Existem pessoas que vão ser heterossexuais a vida inteira. Existem outras que vão ser heterossexuais, depois bissexuais e quem sabe homossexuais. Isso é plenamente possível. Então essa descoberta, ela não... O jovem precisa saber que essa descoberta ela não está apenas na adolescência. Ela está na vida inteira. Agora, o que faz parte dessa descoberta pessoal da sexualidade? O processo da masturbação é muito importante para que o jovem conheça seu corpo, saiba o que lhe dá prazer, quais são as fantasias que ele tem na hora da masturbação. Até o processo de tocar na outra pessoa e pedir a outra pessoa que diga o que ela gosta, para que ela também possa se descobrir e você descobrir-se dando prazer. E o próprio crescimento ele vai nos colocando em situações muito interessantes, porque a adolescência é uma fase de transição, onde a pessoa era criança, aí de repente está com o corpo praticamente de adulto, mas a cabeça ainda não é de adulto. Então ele está se adaptando ao mundo da adultez. Então é natural também que haja dúvidas, que haja esse processo de adaptação, de descoberta, certo? A gente não pode dizer, então, definição, que ele vai definir-se, como se diz vulgarmente, por aí, sexualmente na adolescência, mas que é um processo natural, que ele diga, poxa, eu estou me descobrindo, e que isso é plenamente normal. Os outros adolescentes que estão aqui convivendo comigo ou não, eles também passam pelo mesmo processo, por mais que eles digam que não, por mais que eles digam que sim. Mas com relação à homossexualidade, isso é muito mais sério, no sentido de que, como é um assunto reprimido, os jovens também geralmente não têm com quem contar para falar a respeito. E é importante poder contar com uma pessoa adulta que seja preparada para lidar com isso, para trazer a esse jovem momentos de insight onde ele possa se descobrir. Agora, se encaixar numa denominação, num rótulo sexual, eu acho que não deve ser a preocupação primeira dos adolescentes. E uma questão direcionada aos pais. Você acredita que os pais que se veem na situação de ter, de ter filhos homossexuais, você acredita que a terapia pode ajudar? Pode ajudar principalmente os pais. Porque se os pais acham que... Eu já tive casos de pessoas, de pais que me procuraram, dizendo, eu trouxe minha filha para que você consiga inverter a orientação sexual dela. Mas não é por aí. A terapia, a análise, o processo analítico, ela faz com que as pessoas se sintam bem consigo mesmas, com quem elas são. Então, a interferência analítica deve ser a mínima possível, né? Porque o processo analítico é um processo de autodescoberta. Ele não vai levar a pessoa a adotar tal padrão, o padrão heterossexual, bissexual, homossexual. Não é por aí. Mas os pais poderão procurar análise sim para poder compreender por que é tão difícil para eles, né? Eles cresceram numa cultura diferente. Eles cresceram dentro de uma religião carregada de símbolos que negavam a homossexualidade. Inclusive a homossexualidade deles. Porque, como eu falei, a sexualidade é plástica e todos nós temos tendências homossexuais e heterossexuais. Agora, em algumas pessoas isso é mais reprimido ou não. E aí se dá o fenômeno da heterossexualidade, da homossexualidade e da bissexualidade. Mas vamos imaginar, por exemplo, que aqui na Terra nós tivéssemos o macho, a fêmea e um outro sexo. As possibilidades seriam trissexuais. Vamos colocar um quarto sexo. Então seriam tetrasexuais. Ou seja, a mente é sexual. A mente é sexual. O corpo tem uma constituição de macho ou de fêmea na Terra. Mas não necessariamente essa expressão vai ter que ser
moldada de acordo com uma cultura mais limitadora, como esta que diz que as pessoas só devem se relacionar homem com mulher, mulher com homem. E a questão da adoção, assim, isso tem sido cada vez mais comum, casais homossexuais adotarem crianças. Então, o que é que você acredita que, como serão criadas essas crianças? Elas serão os adultos do futuro. Então, se você tivesse que comparar crianças criadas por casais gays e crianças criadas por casais héteros, o que é que você poderia citar disso? Se você possibilita na infância, na adolescência, dentro do seio familiar, um ambiente onde as pessoas podem conversar a respeito de tudo e debater valores que não venham a maltratar ninguém, então você propicia uma educação melhor, uma educação onde aquela pessoa que está inserida nesse contexto pode se tornar um ser humano melhor. E é nesse ponto que eu acredito que talvez os filhos dos homossexuais estejam mais aptos para lidar com os desafios do futuro. Porque eles já vão crescer como crianças em lares diferenciados. Mas essa história de dizer, os filhos de pais homossexuais serão homossexuais, não necessariamente. Se forem, serão. Se não forem, não serão. Simples assim. Mas não é pelo fato deles estarem sendo criados por pais homossexuais que eles também se tornarão homossexuais. E a homossexualidade não é nada de ruim. E a criação entre dois pais, duas mães, um pai ou a mãe e seus filhos, não vai ter diferença marcante. A diferença vai haver em você que, por acaso, veja uma criança criada por pais, filha de pais homossexuais, e queira maltratá-la, queira provocar bullying contra essa criança, queira estigmatizá-la de alguma forma, porque na verdade ela é uma pessoa como todos nós somos e está numa família normal, uma família natural. O que não é natural para mim é a discriminação, é o assassinato, é o preconceito, o bullying. Essas coisas para mim não são naturais. Mas uma família onde existe amor, onde existe respeito, onde existe ensino de valores, isso para mim não é nada de anormal, pelo contrário. É a manifestação de um potencial humano de pessoas que só gostam de outras do mesmo sexo ou são bissexuais, estão ali optando por viver com outro do mesmo sexo. E aquilo ali foi uma escolha de amor, foi uma escolha onde elas pensaram a respeito e decidiram fazer e foram acolhidas na sociedade. Então não existe diferença entre uma criança criada com pais heterossexuais e outra criada com pais homossexuais. Bem, obrigada, Fábio. A SGTV vai ficando por aqui. A gente gostaria de indicar os 2 links que Fábio pode receber suas perguntas se você gostou da entrevista. Tem ainda questionamentos para fazer. Esse tema é um tema bastante amplo. Com certeza, várias questões a gente não conseguiu tratar aqui na entrevista. Então, você pode enviar para esses 2 links que aparecem aqui. E envie suas perguntas. Você pode mandá-las anonimamente, não é isso, Fábio? Pode. Existe o link do ask.fm/escritor Fábio Souza, que você pode usar perguntas anônimas. Aliás, eu recebo mais perguntas anônimas, né? Porque geralmente também falam sobre sexualidade, sobre coisas sentimentais. E no meu site, www.escritorfabiosouza.com, existe uma seção chamada Correio Sentimental, onde as pessoas também podem perguntar anonimamente ou mudar o nome, e eu responderei através desse espaço. Quem sabe essas perguntas não criam um terceiro programa e aí a gente abre aqui para Fábio responder as perguntas no próprio vídeo, e aí seria uma experiência também bem legal, né? Eu gostaria de vir para fazer isso. Obrigada, você que ficou ligado aí na SGTV. SGTV, todo mundo vê. Even if I tried, even if I wanted to, I can't change. Even if I tried, even if I wanted to, my love, my
was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, it gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate.